Voltamos e agora nós vamos falar sobre nutrição. E para falar sobre nutrição, estamos aqui hoje novamente com a nossa nutricionista, Daniela Azanha. Dani, tudo bem? Oi, tudo jóia, Thiago. Obrigada pelo convite. Ah, você já é da casa já. Dani, sobre o que nós vamos falar hoje? Bom, Thiago, hoje eu preparei um tema, algumas dicas para a gente falar um pouquinho sobre como preparar e armazenar os alimentos, né? Porque todo mundo está preocupado em se alimentar direito, está preocupado com uma alimentação saudável, mas eu acho que tem algumas dicas, alguns itens que a gente pode ressaltar aqui com relação a esse preparo e armazenamento. Legal, então manda bala. O que você pode sugerir aí para o pessoal? Bom, tem algumas dicas que normalmente eu passo para os pacientes em consultório, que são dicas simples, práticas para a gente preparar em casa, né? Uma delas, das mais importantes, é como a gente preservar a qualidade dos alimentos, né, os nutrientes, através do preparo, né? Muitas vezes a gente coloca ali um legume para cozinhar e as pessoas têm o hábito de cozinhar ele na água, né? Quando você faz ele no vapor, você preserva muito melhor esses nutrientes. Então, uma dica básica, assim, é você preparar esses alimentos no vapor. Olha que interessante, as pessoas muitas vezes não fazem isso, né? Sim. Igual você falou, ela cozinha na água e acha que vai permanecer todas as propriedades, todos os nutrientes. Você acaba passando esses nutrientes para a água, você acaba perdendo um pouco da qualidade. Não que você perca totalmente, mas você acaba perdendo um pouco da qualidade. Legal. Lembrando dessa questão da cocção, né, que é uma parte importante, uma das dicas também que vale muito a pena colocar com relação ao tipo de panela que você vai usar em casa. Eu costumo falar para pacientes que principalmente têm relação com doenças mentais ou um Alzheimer, evitar panelas à base de alumínio. Olha né? Preparar esses alimentos, se você for dica, hein? Cozinhar ele, ou se você for preparar um molho, um arroz, uma carne, geralmente a gente tem aquele hábito de deixar em cima do fogão, né? Isso pode gerar resíduos desse alumínio pro alimento e aí para pessoas que têm um histórico de Alzheimer na família, alguma coisa assim, então o ideal é evitar. Muito interessante, né? Mas na verdade para todos isso daí é uma dica que vale, né? Sim. O alumínio ele acaba sendo nocivo, né? Exatamente. Inclusive o alumínio ele pode interferir na absorção de alguns nutrientes, como selênio, potássio. Então, para algumas pessoas, principalmente para praticantes de atividade física, né, é importante que a gente tenha esses cuidados também. Tá, e onde que a pessoa vai fazer, então? Onde que ela vai realizar opções o preparo? Que a gente pode usar de fácil acesso é o inox, né? E para quem tiver uma condição de comprar uma panela um pouquinho melhor, uma cerâmica, algumas panelas que têm uma condição de térmica um pouco melhor. Essas panelas, elas acabam propiciando que a pessoa faça o alimento dela de uma forma mais segura, podemos falar assim? Sim, segura, porque essas panelas elas não liberam toxinas, né, que são essas partículas para o alimento. Beleza, então eu fiz meu alimento e aí que eu tenho visto muita gente, os marmiteiros de plantão, né? Como que eu vou armazenar esse alimento? Como que é uma forma adequada de armazenar para eu poder utilizar ele quando eu precisar, mas sem que isso cause algum prejuízo para a minha saúde? Isso, falando dessa questão das marmitas, né, o pessoal costuma colocar o alimento quente em plástico, né, utensílios plásticos. E esses utensílios, geralmente, né, tem algumas opções que a gente encontra no mercado sem, mas normalmente eles tem um composto químico que é o bisfenol A. Esse bisfenol também é o mesmo caso do alumínio, ele pode ser liberado para o alimento. Então, se eu uso, por exemplo, tanto para colocar numa marmita quanto para congelar, né, eu posso liberar esses resíduos para o alimento e posso contaminar e ter um problema de saúde. Deixa eu te perguntar uma coisa importante. Vem alguma etiqueta, vem alguma informação de que o recipiente tem esse componente ou não? As pessoas têm que ficar mais espertas mesmo em tentar comprar recipientes de uma qualidade melhor? Na verdade, não tem uma obrigatoriedade de estar na embalagem que ele tem o bisfenol, mas algumas empresas produzem esse plástico sem o bisfenol e lá vem com essa sinalização de que ele não tem bisfenol. E aí o ideal para colocar aí em contrapartida, né, como é que eu vou transportar isso ou como é que eu vou congelar esses alimentos? Em potes plásticos, que a gente encontra também com facilidade. Evitar colocar e deixar por muito tempo nesses potinhos, nesses
ambientes, né, para que não tenha essa contaminação. E Dani, e sobre o tempo de cozimento dos alimentos, o tempo de preparo, se passar do ponto, tem algum perigo, se ficar muito cru ou se ficar muito queimado, cozido, tem alguma coisa em relação a isso? Sim, cada alimento tem um tempo de cocção, né? Uma das coisas que eu falo que tem que tomar um certo cuidado é com relação a ele passar do ponto, aquele alimento que às vezes fica um pouco queimadinho ou tostado. Normalmente, esse queimado, ele produz uma substância que se chama acrilamida, que é uma substância que é totalmente tóxica para o nosso organismo, inclusive ela pode gerar aí, excesso de toxinas no nosso organismo que pode desenvolver um câncer. Então quem gosta de comer aquele arrozinho queimado, quem gosta de comer uma coisa que passa do ponto, tem que tomar um cuidado com isso daí. Sim, assim como as carnes de churrasco também. Elas também têm essa substância tóxica por conta do carvão. Então, o ideal é que as pessoas tomem cuidado. E aí vem um alerta, né? Não é para aquele churrasquinho de vez em quando. É para aquela pessoa que, de repente, consome carne diariamente, numa churrascaria, num buffet, enfim. Então, esse certo cuidado com relação a isso para prevenção de doenças que podem vir aí desde de um excesso de toxinas no organismo, uma desbiose, que é o desequilíbrio da flora intestinal, até o câncer. Pessoal, a Dani, ela vai estar sempre aqui com a gente, falando sobre nutrição, dando dicas muito interessantes na nossa parte alimentar, dicas que podem proporcionar uma alimentação mais saudável, mas também dicas para melhorar a performance na atividade física com a nutrição. Mandem, por favor, suas dúvidas. Você pode mandar no Facebook, você pode mandar no Instagram do programa Ação Saúde, que nós iremos procurar fazer um programa para responder as suas dúvidas. E fica aí que daqui a pouquinho a gente volta. No próximo quadro nós iremos entrevistar a treinadora Cristiane Brito, que vai falar um pouquinho com a gente sobre corrida de rua. Vai ser um assunto bem legal. Fica aí que daqui a pouquinho a gente volta.